O tenista suíço Roger Federer está oficialmente aposentado. Sua despedida foi com muita emoção e lágrimas e, mesmo assim, muita felicidade por um ciclo encerrado, né? E que ciclo de Roger Federer! Tantas semanas como número um, tantos títulos, tantas conquistas incríveis. E hoje nós vamos repercutir um pouquinho desse jogo ao lado de Rafael Nadal, que foi o último jogo da carreira de Roger Federer, as homenagens e o grande destaque da Laver Cup, Francis Tiafoe, que concretizou a vitória do time mundo na Laver Cup, a primeira desde a criação dessa competição lá em 2017. Meu nome é Lucas Bueno. E meu nome é Daniel Barbosa. E essa é a edição 40 do podcast Quadra Principal. Daniel, que emocionante despedida do Federer, hein? Acho que até superou as expectativas. O Roger estava completamente emocionado, agradeceu a todos que participaram da sua carreira, principalmente a esposa, a Mirka. Foi um momento ali sensacional, completamente emocionante. Foi lindo ver ele tantos momentos dele trocando carinhos com o Nadal também, que chorou muito. Até mesmo o Djokovic chorou ali durante a cerimônia ali de homenagem ao Federer. Acho que não teve uma pessoa no O2 Arena que não derramou uma lagrimazinha, né? Salve, salve, meu amigo Lucas. Salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. Pois é, né? Agora a gente fala o Roger Federer como ex-jogador. É até estranho, né? Isso. Mas o fato é que a despedida dele nesse último fim de semana foi um evento esportivo, né? O evento esportivo não foi a Laver Cup, foi a despedida de Roger Federer, vamos combinar, né? Os holofotes estavam todos para a despedida dele, né? Tinha que ter, né? Tinha que ser ao lado do seu grande rival e amigo, né? Roger Federer não, Rafael Nadal, né? Rafael Nadal, né? E foi um jogo de duplas, né? Que acabou sendo decidido match tie break ali, né? Uma pena que eles acabaram, Nadal e o Federer acabaram não ganhando, né? Mas o resultado pouco importava, o que importava mesmo era a gente ver o Federer em quadra pela última vez, né? Era importante ele se despedir em quadra, era importante ele se despedir, né? Ainda que não tenha sido num Grand Slam, né? Num evento de grande porte, mas recebeu o calor do público, né? Isso era importante, né? E obviamente ele já estava mais de um ano sem jogar, não era o Federer que a gente conheceu do auge dos grandes títulos, né? Mas a gente viu alguns lampejos, né? Da genialidade dele, então já serviu para a gente matar saudades e você vê que ele fez questão de todos os grandes rivais dele estarem presentes, né? O Nadal, o Djokovic, o Andy Murray também, né? Outros jogadores da nova geração, né? Também estiveram presentes, né? No time Europa, por exemplo, como o Casper Ruud, o Stefan Tsitsipas, né? O Cameron Norrie, né? Entre outros, né? No próprio adversário, né? No time mundo, né? Francis Tiafoe, o Jack Sock, né? O Diego Schwartzman, entre outros. Então foi uma celebração muito legal, né? E outros tenistas, né, da velha guarda, né, que estavam ali como técnico, né, como Joe McEnroe, né? A gente teve também o Bjorn Borg, né? Então foi uma celebração, foi uma despedida, mas ao mesmo tempo uma celebração, né? Uma celebração da carreira do Roger Federer, né? Uma carreira espetacular, um dos maiores da história, né? Para muitos, sim, o maior tenista de todos os tempos, né? E você vê que a despedida, toda a emoção que você falou, a gente teve o Nadal, né? O Nadal se emocionou até mais que o próprio Federer, né? Foi assim uma coisa muito, muito impressionante. E depois, né, na coletiva, ele falou que com a aposentadoria do Federer, uma parte dele se foi também, né? Que é aquilo, né? Como a gente até comentou no vídeo especial sobre o Roger Federer, aliás, você que ainda não assistiu ou que ainda não ouviu, tá aí na nossa playlist, é só procurar, né? Foi o nosso último episódio, o episódio 39. Mas você vê, né? O Nadal e o Djokovic não seriam o que são se não fosse o Roger Federer, né? Então, isso foi muito levado em conta. E também você falou da Mirka, né? E o Federer deixou muito claro, né, que a Mirka foi uma peça muito importante na carreira dele, né? Muitas vezes até que ele queria se aposentar e ela deu força para ele continuar, né? Ela poderia ter pedido para ele parar, que também seria também tudo ok, mas ela fez questão que ele seguisse em frente, né? Então a importância dela foi muito significativa na carreira dele, né?
Então, foi emocionante para todo mundo, né? Todo mundo derramou uma lagrimazinha pelo menos, e agora ficam as lembranças. E sobre a Lever Cup em si, na verdade, só para deixar registrado aqui, o time Mundo venceu pela primeira vez, como você falou, com o Francis Tiafoe, parecia que estava jogando Grand Slam, final de Grand Slam, né? Dada a motivação que ele estava nos jogos, foi algo impressionante, né? Jogou junto com o Jack Sock o jogo de duplas que despediu na despedida do Federer e né, ganhou o ponto que deu pela primeira vez a vitória do time Mundo na Lever Cup, né? E é engraçado que quando saiu as escalações das duas equipes, todo mundo falou, não, o time Europa vai passar o carro, não tem a menor graça, não sei o quê. Gente, o jogo é jogado, né? Então, tá aí, fica o registro aí, primeira vez que o time Mundo vence a Lever Cup, mas na verdade o que a gente queria ver na Lever Cup era a despedida de Roger Federer. Bora lá tocar aí o nosso podcast quadro principal. Agora vamos falar sobre o Brasil. O tenista brasileiro Thiago Monteiro conquistou no último domingo o segundo título de ATP Challenger na temporada 2022, o oitavo em sua carreira. O caneco foi levantado no Challenger de Gênua, na Itália, com vitória por 6-1 e 7-6 com 7-2 no tie-break, diante o dono da casa italiano Andrea Pellegrino. Com isso, Monteiro ganhou 4 posições no ranking mundial e voltou para a posição de número 62 no ranking da ATP, sua melhor colocação na carreira. Quem também subiu no ranking foi o Matheus Puccinelli, vice-campeão da ATP Challenger de Braga, em Portugal, após derrota contra o americano Nicolas Moreno de Alborán, 6-2 e 6-4. O brasileiro subiu 26 posições no ranking e furou o top 200, ocupando agora a posição 190. Pois é, rapaz. Depois de uma semana aí decepcionante pro tênis masculino, né? Derrota para Portugal na Copa Davis. Os tenistas, pelo menos individualmente, eles deram a volta por cima, né? Thiago Monteiro aí com seu segundo título no ano. Ele que também foi campeão do Challenger de Salzburgo, salvo engano, em julho, né? E foi do mesmo naipe, né? Challenger 125, né? Que é o challenge mais importante das categorias, né? Dos challengers. E aí volta a ser o melhor ranking, então importante aí pro brasileiro, que tinha feito até uma campanha boa no US Open, né? Chegou até a segunda rodada, seguir em frente, recupera o 62º lugar no ranking mundial da ATP, igualando o melhor ranking da carreira. Mas eu estou de fato muito feliz com a campanha do Matheus Puccinelli, né? Sua primeira final de Challenge, se a gente se lembrar, um ano atrás, ele estava começando a jogar o Challenge, já estava naquela transição de torneios ITF para os Challengers, já tinha chegado em 2 semifinais de Challenge esse ano e finalmente chegou em sua primeira decisão, uma pena que acabou não sendo com título, né? Mas até a decisão ele não tinha perdido 7. E, engraçado, aí eu falei do confronto Brasil e Portugal, o Matheus Puccinelli ganhou do Nuno Borges, principal cabeça de chave, na segunda rodada. Quer dizer, se o Matheus Puccinelli jogasse com o Nuno Borges na Copa Davis, né? História podia ser diferente, mas como não jogou, a gente fica só no si. Mas de qualquer maneira, a gente vem acompanhando a evolução do campineiro de 21 anos de idade. Quem pegar lá o primeiro episódio, o episódio que inaugurou este canal, vai lembrar que vai ver que a gente cita o Matheus Puccinelli como daqueles tenistas para a gente ficar de olho, que tem futuro, que tem potencial. E tá aí, entrou pela primeira vez no top 200, agora é se firmar no top 200. E agora é subir, degrau a degrau. Agora vamos passar para a elite da ATP. O tenista americano Brandon Nakashima conquistou seu primeiro título na carreira ao bater o compatriota Marcos Giron por 6-4 e 6-4 no ATP 250 de San Diego, lá nos Estados Unidos, final americano no ATP americano. E indo ao velho continente, nós temos o ATP 250 de Metz, na França, vencido pelo italiano Lorenzo Sonego, que encerrou o seu jejum de mais de um ano sem títulos, ao vencer na decisão o cazaque Alexander Bublik por 7-6 e 6-2. Terceiro título na carreira do Sonego, só que o destaque vai para a cena dantesca, a pataquada do Bublik, que foi rebater uma bola com o cabo da raquete no 3-1 e breakpoint contra. E perdeu merecidamente, né? Vamos lá, começando em San Diego, né? O primeiro título de ATP do Brandon Nakashima. Brandon Nakashima que nasceu em San Diego, então ganhou literalmente em casa. E esse jogo eu assisti, né? Foi no domingo à noite, então foi um horário bom para assistir. O Nakashima sacou muito bem no primeiro set, fez 6 aces.
E na única oportunidade que pintou, conseguiu uma quebra de saque ali no quinto game, fechou a parcial em 6-4. Segundo set ele já começou quebrando o saque do Giron, que reagiu e devolveu a quebra no quinto game. Aí você imagina, agora é uma chance do Giron voltar pro jogo, dar aquele ânimo. Só que aí no game seguinte o Nakashima jogou um balde de água fria no rival e quebrou de 0 o saque do Giron. E aí a partir daí só cedeu 1 ponto seu saque e venceu por 6-4, né? E a campanha dele perdeu apenas um set pro colombiano Daniel Galan nas quartas de final. E, como eu falei, né, conquistou seu primeiro título após 2 finais ano passado em Atlanta e Los Cabos. E entrou, né? Voltou, na verdade, ao top 50 em 48º lugar. Neste mesmo torneio de San Diego, a gente tem que destacar que na chave de duplas, a gente teve uma dupla 100% brasileira. Eu adoro quando isso acontece, né? Adoro quando acontece uma dupla 100% brasileira. Dá pra gente torcer por completo, né? Dupla dos Marcelos, Marcelo Demoliné e Marcelo Melo, acabaram chegando na semifinal. E com essa campanha, o Demo vai se aproximando de retornar ao top 100, né? Tá ali pertinho de retornar ao top 100. Lembrando que o Demoliné ficou um tempo parado, fez cirurgias, voltou, fez um grande US Open, chegando até as quartas de final. Agora aí, chega na semifinal do ATP 250 de San Diego. Vai, daqui a pouco já entra aí, já volta ao top 100. E no final do ATP de Metz, esse eu não assisti, acabei vendo os melhores momentos depois, né? A vitória do italiano Lorenzo Sonego. 2 sets, né, bem distintos, né? Como você falou, pelas parciais, né? Primeiro set sem quebras, e aí o italiano venceu no tie-break 7-3. E aí o segundo set foi o domínio do Sonego, que conquistou 2 quebras, uma delas nessa situação aí dantesca que você falou, né? E uma campanha que o italiano não perdeu set. E dos 3 títulos, Lucas, de ATP do Sonego foram em pisos diferentes, né? Metz agora foi em quadradura, ele em 2019 ganhou em Antalya, na Turquia, em grama, na quadra de grama, e no ano passado ganhou em Cagliari, em quadra de saibro. Com a campanha voltou ao top 50, ocupando o 45º lugar. E sobre o Alexander Bublik, né, ele tomou uma bela de uma vaia da torcida, merecidamente, né, simplesmente patético. Exatamente, viu? Agora, aliás, a gente tem que aproveitar, não esquecer um pouco o Bublik, deixar ele de lado, falar do tênis italiano, que tá sensacional, né? Que temporada incrível do tênis italiano, mais uma. Berrettini, aí o Sonego, o Sinner indo bem em grandes slams. Então, quer dizer, o tênis italiano... Musetti também. Então, o tênis italiano, realmente, a Itália com excelentes atuações, tanto no tênis masculino como no feminino, indo cada vez mais forte. Para finalizar, vamos dar uma passada nos torneios da WTA. Lyudmila Samsonova segue numa temporada sensacional e conquistou o título do WTA 500 de Tóquio, ao bater na final a ótima chinesa Zheng Qian. Esse foi o 3º título da tenista russa em 2022, sendo que os 3 foram conquistados de agosto para cá, Washington, Cleveland e agora Tóquio. Já no WTA 250 de Seul, deu Rússia também. Que ano sensacional do tênis russo, principalmente para o tênis feminino, várias tenistas russas aí conquistando títulos. Ekaterina Alexandrova derrotou a campeã de 2017, a Yelena Ostapenko, por 7-6 com 6-4 no tie-break, e 6-0, meteu um pneuzaço aí no Ostapenko, para ficar com seu 3º título na carreira. Rapaz, você falou da Samsonova de agosto pra cá, ela vem destruindo, né? Foi uma final de Samsonova com 23 anos, e quem vem Zheng, né? Também, essa nomenclatura, esses nomes assim, é meio complicado pra gente, normal. Mas a Zheng tem só 19 anos, olho nessa chinesa que já tá aí também escalando o ranking, vai dar muito trabalho, já tá dando muito trabalho para as grandes tenistas. Esse jogo eu também assisti, Lucas. Foi de sábado para domingo, meia-noite, botei meu pijaminha e assisti o jogo, né? Foi um primeiro set que a Zheng desperdiçou 2 breakpoints logo no segundo game. Isso foram as únicas chances que ela teve de quebrar o saque da russa no set. Já a Samsonova foi cirúrgica, né? Aproveitou a única oportunidade que teve ali no 11º game e para em seguida confirmar o serviço e fechar a parcial em 7-5. Já no segundo set, a Samsonova quebrou o saque da Zheng lá no 5º game. A chinesa devolveu a quebra no game seguinte, mas aí a russa que tinha desperdiçado 2 breakpoints ali no nono game, conseguiu uma nova quebra no 11º game, assim como no set anterior, e aí fechou a parcial com um novo 7-5. E foi uma campanha avassaladora, sem perder set. Passou por Helena Rybakina, que foi campeã em Wimbledon, Xin Wang, Garbine Muguruza, Shuai Zhang e a Qinwen Zheng. Então, nessa campanha ela derrotou 3 chinesas, viu, Lucas? Foi assim, demolidora de chinesas. E aí você falou dos três títulos esse ano, né? O 4º título no geral.
ela é a primeira russa desde Helena Dementieva em 2009 a ganhar 3 torneios em quadradura no mesmo ano. Lembrando que os torneios de Washington e Cleveland também foram nessa superfície. E ela é a tenista mais quente da atualidade no circuito, né? 18 vitórias nos últimos 19 jogos e agora está na 23ª colocação do ranking mundial da WTA. Como eu falei da Zheng, olho na Qinwen Zheng, 19 anos, chegou em sua primeira final de WTA, mais jovem chinesa a chegar em uma final de WTA na era aberta, né, com 19 anos, 11 meses e 16 dias, e foi uma campanha que até a final ela tinha perdido apenas um set, né? Derrotou a Misaki Doi, Paula Badosa, Claire Liu e a Verônica Kudermetova, né? Então, a Kudermetova, que derrotou a Bia nas quartas de final, né, entrando aqui na campanha da Bia Haddad Maia. Bia Haddad que acabou jogando apenas 2 partidas, né, ela ganhou na estreia da Yuki Naito, do Japão, 6-4, 6-2. A gente aguardava tanto o confronto entre a Bia e a Naomi Osaka na segunda rodada, mas a japonesa, né, acabou sentindo problemas aí abdominais, vem com muitos problemas físicos a Osaka, um ano para esquecer da Osaka, né? Tirando ali a final ali em Miami, foi assim um único lampejo que ela teve, mas muitos problemas físicos. Então, a Bia acabou ganhando um passe livre para as quartas de final e aí acabou sendo derrotada pela Kudermetova, né? A Bia venceu o primeiro set ali no tie-break. No segundo set foi pro tie-break também. A Bia teve 2 pontos da vitória, mas acabou perdendo o tie-break no segundo set, né? O segundo set do tie-break. Terceiro set, parece que faltou gás para a brasileira, acabou sendo derrotada por 6-1, né? Mas com a campanha, a Bia voltou ao top 15, né? Retornou ao top 15 com o 15º lugar, graças à vitória de Katerina Alexandrova em Seul, né? Que derrotou, falamos do Alexander Bublik, né? Que um poço de simpatia, a gente teve outro poço de simpatia ficando pelo caminho, e a Helena Sapenko acabou ficando com o vice-campeonato. E esse jogo, o primeiro set, né, teve 6 quebras, né, 3 para cada lado. E a Ostapenko chegou a sacar para fechar o set no nono game, mas acabou sendo quebrada de 0. E aí a Alexandrova venceu o tie-break do 7-4. E o segundo set, como você falou, um passeio da Rússia, aplicou um pneu, perdeu apenas um set na estreia. Terceiro título da Rússia, o segundo este ano, ela que ganhou também, Hertogenbosch. E o segundo título na Ásia, né, já que a Alexandrova foi campeã em Shenzhen, na China, em 2020. Assim como a Samsonova, a Alexandrova também chegou ao seu melhor ranking em 21º lugar, ali coladinha já no top 20. A gente tem que trazer algumas discussões aqui mais para perto do fim da temporada sobre quantos países se deram muito bem nessa temporada, né? A gente falei da Itália agora há pouco, a Rússia tá sensacional, Medvedev foi número 1 do mundo esse ano, no feminino um monte de tenista russa ganhando o título, bem legal, bem interessante mesmo com as sanções que a Rússia vem sofrendo e, por exemplo, os tenistas russos não puderam ir para o Wimbledon, principalmente as meninas da Rússia estão aí conseguindo subir bastante no ranking mundial da WTA. Bem interessante mesmo. É isso aí, galera. A gente fecha mais uma edição, a 40ª edição do podcast Quadra Principal. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva aí. Não perca nenhum conteúdo, ative o sininho e deixa o like, compartilha o vídeo com a galera que gosta de tênis, seus amigos, suas amigas que gostam de tênis, beleza? A gente volta na próxima terça-feira com muito mais sobre o tênis internacional. Valeu, Daniel, e até a próxima. Falou!